Bem, muita alegria de estar aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de falar com vocês. E refletir também, porque quem fala com consciência, com convicção, é o primeiro a usufruir dos esclarecimentos que veicula. Muito bem, nós vamos falar então que nós somos imortais. É uma coisa que é uma posição que muita gente até não tem assim com muita clareza, não. Mesmo porque algumas religiões não levam a criatura a uma convicção profunda nesse sentido. Ensinam que a criatura tem uma alma, tem uma alma. Quando eu morrer, minha alma vai para não sei onde, etc. e tal. Ela. Isso aí é uma alienação absoluta e absurda. Por quê? Nós não temos alma. Ninguém tem alma. Aí as pessoas que sabem que a gente é espírita falam assim: ah, você tem espírito, né? Também não tenho. Ué, eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu tenho um corpo de uso temporário. Porque quem pensa, quem aprende, quem ama, quem odeia, quem planeja, é o espírito, é a alma. Mas, de um modo geral, as religiões invertem as coisas, ensinando que a criatura tem uma alma. Quando ela morrer, a alma dela vai. Eu falo até brincando, como se fosse aquelas cortinas leves que o vento toca assim no verão, né? Que sai tremelicando por aí e vai para não sei onde, até não sei quando, e etc. e tal. Não. O Espiritismo nos traz a visão, a certeza mais absoluta da nossa personalidade espiritual. Nós somos espíritos imortais e estamos temporariamente encarnados num corpo mortal, num corpo de uso temporário, como eu digo. O meu até que está durando muito. Mas a verdade é essa. Quando você pensa que você é imortal, que você, ao deixar o corpo físico, vai para alguma outra dimensão do universo, e quem tem mais informações a esse sentido, somos nós espíritas, principalmente depois da obra de André Luiz, que nos detalha, nos dá, assim, uma visão bem clara, bem nítida da situação do espírito após deixar o corpo físico, pelo tão temido fenômeno da morte. Né? Então, nós sabemos, todas as religiões ensinam a imortalidade da alma. Só há uma religião que não ensinava. Era um grupo, a gente não sei se pode chamar de religião, lá dos saduceus. Kardec fala neles lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não acreditavam que sobrasse nada depois da morte do corpo. Tudo se resolvia aqui. Mas é uma seitazinha que acabou. Com o tempo, não se fala mais nisso. As religiões todas ensinam que nós temos uma alma. Agora, o Espiritismo ensina um pouco mais avançado. Nós somos almas que temos um corpo de uso temporário. Por isso eu falo, até em gramáticas você vê esse erro. Para ensinar oração adjetiva, explicativa, há essa frase em algumas gramáticas. O homem, vírgula, que é mortal, vírgula, tem alma imortal. Como o ensino de português está certo, mas como filosofia está errado, absolutamente errado. Devia ser assim: a alma que é imortal
tem um corpo mortal. Aí sim. Porque aí você está invertendo as coisas, né? Então, nós temos aí, como espíritas, essa convicção, porque conhecemos a comunicação dos espíritos, que eu pessoalmente conheço desde a minha infância, da minha longínqua infância, porque meus pais eram espíritas, minha mãe era médium. Naquele tempo havia reuniões mediúnicas domésticas, como existem algumas, mas naquele tempo era muito comum. Havia muito pouco centro espírita com reunião de grupos que faziam reuniões mediúnicas. Na minha casa havia uma reunião mediúnica toda semana. E a gente que era criança assistia, ficava quietinho ali, sentadinho num canto, ouvindo. Então, para mim sempre foi assim, muito natural. Que aquela moça bonita, que havia uma moça lá, me lembro dela, muito, Alice, uma moça muito bonita, uma médium extraordinária. E ela recebia espíritos. Depois os adultos comentavam, etc. Meus pais frequentavam até reuniões de materialização. Nós, crianças, não podíamos frequentar, mas meus pais frequentavam. O espírito se materializava e tocava as coisas. Aí faziam flores, faziam luva de parafina, e etc, etc. Então, para mim, essa questão da imortalidade da alma sempre foi assim muito tranquila, muito serena. Eu aprendi desde cedo a pensar como espírito imortal temporariamente encarnado. Não vou dizer quando eu morrer, minha alma vai, não. Quando meu corpo morrer, eu vou deixá-lo, aí vão fazer o que quiser, ou vão enterrar, ou vão cremar, né? À vontade. E eu vou para outro lugar. Vou para outro lugar. A doutrina espírita é muito clara nisso. Mas antes de adiantar o estudo dentro da doutrina espírita, eu vou me referir ao Novo Testamento, que tem lá lições extraordinárias sobre a imortalidade da alma e que nem as religiões cristãs exploram isso. E digo aqui religiões cristãs, principalmente catolicismo e protestantismo. Não falam nisso. Mas quem tem o Novo Testamento em casa, ou a Bíblia inteira, mas o Novo Testamento já chega. Está lá no Novo Testamento, porque no Velho Testamento está cheio de coisas de imortalidade da alma, mas no Novo Testamento tem lá a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo dá uma verdadeira lição de imortalidade, que as próprias religiões não falam isso. Não falo nisso porque eu tenho amigos católicos, protestantes, ateus, e costumo conversar com eles de vez em quando. Eles não conhecem a passagem, não é objeto de estudo deles. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele começa dizendo assim: se não há a ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Portanto, é vã a vossa fé e a nossa pregação. É claro, se acabar tudo, não adianta você ficar pregando, né? Moral e etc. e tal. Vejam bem que o apóstolo Paulo fala isso. Eu nunca li isso num estudo protestante ou ouvi algum comentário de algum católico que falasse nisso. Deixaram de lado. E Paulo continua falando, né? Mas alguém me perguntará como ressuscitarão os mortos, os mortos. E é ele mesmo quem responde a pergunta. Aquele linguajar forte dele, né?
vigoroso, ele fala: insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Ora, você veja que ele faz uma analogia com o enterramento do corpo físico, comparando a uma semente que é enterrada, e a libertação do espírito. Não é exatamente nesse momento. A literatura espírita, principalmente o livro Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro da série André Luiz, detalha muito isso, através de 4 casos minuciosamente relatados por André Luiz de desencarnação. Desencarnação é esse apelido mais agradável que os espíritas, né, dão à morte. Morte que espanta tanta gente. Então, o apóstolo Paulo fala: mas alguém me perguntará como ressuscitaremos. Porque os judeus falavam em ressurreição, né? As religiões todas falam em ressurreição, etc. Mas o Espiritismo vem mostrar que é muito mais simples do que eles pregam. E Paulo fala: se existe corpo terrestre, é esse corpo físico, existe corpo celeste. Prestemos atenção, minhas irmãs e meus irmãos, a essas palavras que estão lá no Novo Testamento, que foram deixadas de lado pelas religiões ditas cristãs, porque não interessava esclarecer as criaturas. É mais interessante manter os fiéis temerosos e dependentes de bênçãos e orações de sacerdotes e pastores, etc., do que libertar a criatura para o conhecimento pessoal do acontecimento. Mas Paulo pergunta: com que corpo ressuscitaremos? Porque todas as religiões, a não ser dos saduceus lá, falam em ressurreição. Mas Paulo vem falar de uma maneira nova aos judeus. Com que corpo ressuscitaremos? E é ele quem responde, ele próprio: a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Ele faz uma analogia muito didática sobre o corpo espiritual que é libertado do corpo físico pelo fenômeno da morte. E eu pergunto a vocês, alguns que foram de outras religiões, se vocês ouviram falar em corpo espiritual na sua religião antiga. Não ouviram, não. Porque eu tenho amigos adultos, pessoas cultas, até que seguem com seriedade sua religião, eles não falam em corpo espiritual. Mas Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios: se existe corpo terrestre, é este aqui, existe corpo celeste. O que é corpo celeste? É o corpo espiritual. É o corpo que a alma, a consciência tem, junto com o corpo físico. O corpo espiritual que se liberta parcialmente todas as noites quando nós dormimos. Nós saímos do corpo físico e ficamos só com o corpo espiritual. É como que uma desencarnação temporária. Tem gente que não vai dormir hoje de medo. Porque os latinos já falavam isso há 2000 anos. O sono é morte temporária. Nós saímos do corpo e ficamos ligados ao corpo por aquele cordão prateado, como um cordão umbilical, que só é rompido quando o corpo morre. Aí os benfeitores vêm e cortam. Ou então deixam que acaba se libertando, mas vem os benfeitores espirituais. Quem quiser ler sobre isso, leia. Deixa a novela um pouco de lado
e outros atrativos da televisão, conversa fiada e coisa e tal, vai ler lá Obreiros da Vida Eterna, o 4º livro de André Luiz. Você vai fazer um curso libertador do medo da morte, porque você vai ver lá como se processa a desencarnação. Mas voltemos a Paulo. Então, Paulo fala: semeia esse corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. O que ele quer dizer? Corpo em corrupção é o corpo físico, que vai ser corrompido ali, foi corrompido pela doença, pelo acidente, e vai se liberta-se o corpo espiritual, o corpo celeste, como fala Paulo. Ele é libertado pelo fenômeno da morte. E ele vai falando repetitivamente: se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. E ele vai falando repetitivamente até o versículo 50, quando ele diz o seguinte: mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? E eu falo para vocês, perguntem aos seus amigos católicos e protestantes e de outras religiões, se eles já estudaram nas suas religiões o corpo espiritual ao qual se refere o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Porque eu costumo falar, para o espanto de muita gente, que o Espiritismo não trouxe nada de novo. Ele trouxe de novo as verdades que estão no Novo Testamento e que foram sepultadas pelos teólogos. Porque está lá Paulo falando: com que corpo ressuscitaremos? E é ele mesmo quem responde. Insensato, a planta, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça é necessário que a semente morra. E ele fala do corpo espiritual dizendo: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aqueles que já foram de outras religiões aí já sabem que ensinam lá a ressurreição da carne. E Paulo fala: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Está no versículo 50 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como é que os teólogos inventaram essa história da ressurreição da carne? Que é citada até em oração de determinada religião cristã. Então vocês vejam as luzes que o Espiritismo traz, e ele não inventou nada, não, foram tiradas do Novo Testamento. Foi uma verdadeira exumação, porque elas estavam enterradas nos tratados teológicos das várias religiões que não falavam nisso, não falam até hoje nisso, mas está lá no Novo Testamento. Porque eu falo que o Espiritismo não trouxe nada de novo, estou repetindo. Trouxe de novo as verdades que foram sepultadas, que estão lá no Novo Testamento. Então, o Espiritismo nos revela esse corpo espiritual de que Paulo, apóstolo, fala, e que nos permite ter um corpo, não virar uma fumacinha depois que nós desencarnarmos. Não. Nós vamos continuar delineados por um corpo como nós estamos. Eu, por exemplo, ao desencarnar, vou continuar com essa cara velha aqui, né? Até passar um tempo lá e coisa. De acordo com o meu estado de consciência, eu posso até parecer mais atraente, né? Mas também, se eu tiver muito problema, eu vou ficar pior. Né? As pessoas que odeiam, que guardam raiva, rancor e etc., ficam verdadeiros
verdadeiros fantasmas, né? Ficam feias mesmo. Porque, da mesma forma que a mente influi no nosso corpo físico, vocês veem, se me conta uma coisa agradável, eu vou sorrir, né? Vou ficar com um semblante alegre. Se vem uma notícia ruim, eu vou franzir o sobrecenho e vou ficar. Se eu estou com ódio, então, há pessoas que ficam até rubras. Ou estou com medo, fico lívido, fico amarelo, né? Agora, o mundo, no corpo espiritual, isso aí é muito mais vibrante, né? Muito mais vibrante. Então, o espírito que está num estado de consciência mais tranquila, mais serena e etc., ele reflete também essa serenidade, essa beleza, essa harmonia de linhas até no seu corpo físico. Eu até falo para as minhas irmãs brincando, minha filha, o maior salão de beleza. Dizem que mulher é muito vaidosa, mas homem também é. Não estou falando das mulheres, não. Porque homem também gosta de espelho, não é só para fazer a barba, não. Mas bom, deixa para lá. Minha filha, se você quiser se embelezar, pratique o bem. Você vai entrar no mundo espiritual com linhas admiráveis, harmoniosas, porque elas refletem exatamente aquilo que está no seu coração e na sua cabeça. Então, nós temos um corpo espiritual do qual nós nos libertamos à noite durante o sono. O sono. O fenômeno é o mesmo fenômeno da morte. Aí tem gente que não vai dormir hoje, de medo. Só que nós continuamos ligados ao corpo por aquele cordão prateado que nós sabemos que se situa aqui, na parte anterior da cabeça. Esse cordão, quem ler o livro Obreiros da Vida Eterna vai ver que ele é cortado num fenômeno semelhante ao parto por espíritos benfeitores do bem, porque se deixar a criatura ligada ao corpo, ela vai sofrer muito, inclusive com a decomposição do corpo. Ou, se houver aí um incêndio que consumiu o corpo, ela vai sentir aquele tudo. Então, os benfeitores vêm e cortam. Leia Obreiros da Vida Eterna que vocês vão ver. Agora, durante a noite, nós nos libertamos do corpo físico e vamos atrás dos nossos interesses. Como alguém já me perguntou, onde é que meu espírito vai quando eu durmo? Aí eu contava com muita paciência, eu falei, você não tem espírito, criatura. Você é um espírito. Você tem um corpo físico. Aí, para deixar mais preocupado, de uso temporário. Trate bem dele, porque qualquer hora acaba, né? Mas à noite, nós saímos do corpo e vamos atrás dos nossos interesses. Está lá na literatura espírita que as mães, de um modo geral, ficam em torno dos filhos. Por isso que o número de mulher, quando você lê coisas sobre o umbral, tem pouca, menos no umbral do que homens, né? Que a maternidade santifica muito a mulher. E ela tem a oportunidade de não fazer muita bobagem, porque se preocupa com os filhos. Mas a verdade é que fica. No livro Missionário, perdão, Os Mensageiros, segundo livro da série André Luiz, você tem uma lição nesse sentido. Isabela, aquela senhora que era médium, viúva de Isidoro, foram os fundadores daquele centro onde eles trabalhavam no Rio de Janeiro. O livro é uma verdadeira revelação sobre o trabalho daquele centro, etc. e tal, além de outras coisas. Mas diz lá que à noite Isabel saiu deixando o corpo físico na cama, dormindo. Ela saiu numa excursão com o marido. Eles saíram. Mas ficou lá um espírito tomando conta dos filhos dela.
Eles tinham alguns filhos pequenos, ficou lá. Por isso é que eu falo, as mães, de um modo geral, não deixam a criança sozinha, etc. Quando a mãe é responsável mesmo, se ela precisa sair, fica um espírito ali cuidando das crianças para tomar alguma providência que houver necessidade. Mas eu vou citar novamente o Novo Testamento, porque há muita gente do Espiritismo que veio do protestantismo e ainda não teve oportunidade de estudar o Novo Testamento agora com as luzes que o Espiritismo projeta. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, há uma revelação interessante. Diz o seguinte, que o apóstolo Paulo estava em Troas, ou Troades, conforme o livro eu já li, é diferente o nome da cidade. E à noite apareceu-lhe um homem que morava na Macedônia, dizendo a ele, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Como é que nós vamos entender isso? Aquele homem estava dormindo lá na Macedônia, desejoso de receber o ensinamento de Paulo. Aí nós vamos cuidado que você tem com as ideias fixas que você tem, né? Tem a ideia fixa para o bem, porque ele desejou receber os ensinamentos de Paulo, porque Paulo estava viajando, né? Aquelas viagens extraordinárias que ele fez. Ele se deslocou, deixou o corpo dormindo lá e foi até a cidade onde Paulo estava, em Troas. E Paulo era médium vidente. E ele viu, então, o Espírito encarnado, liberto pelo sono físico, num fenômeno semelhante ao da morte, dizendo a ele, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. E se você continuar a leitura, você vai ver lá no último versículo desse capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, está escrito lá, e Paulo foi para a Macedônia. Então, o Novo Testamento está cheio disso. Os cristãos dos primeiros tempos tinham noção disso. Está no Novo Testamento, só não vê quem não quer. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, há uma passagem interessante. Diz lá que Pedro estava preso, mas que à noite, na prisão, apareceu um anjo, e aqui também eu explico a palavra anjo, porque deixar de ficar pensando naquele ser com asas, etc. e tal. Porque anjo é uma palavra que nos vem do latim de angelus. E angelus veio do grego de agelos. E agelos, em grego, quer dizer simplesmente mensageiro. Não tem nada de espírito voador, de asa, etc. e tal. Por que é que se inventou essa história de espírito com asa, anjo da guarda? Inventaram que anjo tem asa, por quê? O pintor, o escultor, veio da onde esse espírito? Veio do céu. Que vem do céu é passarinho. Passarinho tem asa e voa, então asa também no espírito. E os teólogos, os estudiosos, não tiveram a prudência de falar para os pintores e os escultores, não, você quer representar o espírito aí, tira essas asas. A asa é para passarinho, não é para humano. Mas acontece que o ser humano gosta de fantasia. Gosta de fantasia. Imaginar um anjo da guarda com aquelas asas enormes perto dele, etc. E tal.
Eu até falo para as pessoas, eu não quero anjo da guarda com asa, não. Se eu entrar num lugar apertado, ele não vai poder entrar para me ajudar. Às vezes essas brincadeiras fixam mais do que a conversa séria. Mas a verdade é, diz que apareceu um anjo, portanto, um espírito, dizendo a Pedro, Pedro, pega a tua túnica, calça as alparcas, porque tu serás libertado. E olha que libertar um preso naquele tempo não era fácil, não, porque o preso ficava acorrentado nos 2 punhos, acorrentado nos tornozelos, e a corrente dos tornozelos era ligada à parede. Então, não fugia ninguém de prisão, não. Mas diz lá o texto, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, eu repito às vezes, porque às vezes a pessoa não anotou na primeira vez, anota na segunda. Mas diz lá o seguinte, que caíram aquelas correntes e Pedro saiu. E foi bater altas horas da noite à porta de Maria, mãe de João Marcos. E quem foi atender foi uma menina chamada Rode. E a menina perguntou, quem bate? E ele disse, é Pedro. E diz o evangelho, até de forma curiosa, que a menina, de gozo, não abriu a porta, foi correndo lá contar a novidade lá no interior da casa. Coisa própria de criança, você vê que né? A criança, em vez de abrir a porta, ficou tão feliz de Pedro estar libertado que foi contar a novidade. E o que é que falaram para a menina? Está lá no Novo Testamento. Estás enganada. Pedro está preso. Porque naquele tempo ninguém soltava prisão. Aliás, nem hoje solta ninguém à tarde da noite, nem tampouco fugia da prisão, conforme eu descrevi a prisão aí. Pedro estava. Mas a menina insistia, falava: é Pedro, é Pedro, é Pedro. Conheci-lhe a voz. Aí alguém aventou a seguinte hipótese: deve ser o seu anjo. Gente, isso é muito sério. Está no Novo Testamento e foi sepultado pelas religiões cristãs. Eles sabiam que Pedro poderia estar ali em espírito, com seu corpo espiritual, deixando o corpo dormindo lá na prisão, acorrentado. Como é que os teólogos não falam nisso? Passam direto. Só falam em milagre, não sei o quê, ttt. Não, há estudo. E ainda há uma outra passagem que mostra o corpo espiritual. Em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 10, diz lá o seguinte, que o centurião Cornélio, quem era o centurião Cornélio? Primeiro vamos explicar. Centurião era um soldado romano, comandante de uma centúria, equivaleria mais ou menos a um posto de capitão hoje. Portanto, uma autoridade romana, um oficial romano. E diz lá que Cornélio, mas ele era um homem bom, ele fazia muitas orações aos deuses dele, dava muitas esmolas, ajudava os pobres e tal. E ele estava orando quando apareceu-lhe um anjo dizendo a ele, Cornélio, tuas esmolas foram agradáveis a Deus e tuas preces foram ouvidas. Manda chamar Pedro em Jope, era uma cidadezinha próxima, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Olha que mensagem mediúnica ele recebeu ali através de um espírito, né, com seu corpo espiritual aparecendo para ele. E ele imediatamente organizou uma pequena comitiva e mandou um soldado da confiança dele também na comitiva, para proteção, e mandou à casa de Simão, o curtidor.
E lá eu uso até essa passagem para falar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou mundo corporal. Porque diz que Pedro estava no terraço da casa, por volta de meio-dia, aguardando que lhe fizessem uma refeição. E ele dormiu. Acordou com o barulho da comitiva chegando. Porque Cornélio não mandou o menino de recado chamar Pedro, não. Mandou uma comitiva, inclusive com um soldado da confiança dele. Mas Pedro não iria atender. Está escrito lá. Não iria atender. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus e os romanos se detestavam mutuamente, se isolavam mutuamente. O romano achava que judeu era gente de ralé. E o judeu achava que o romano era adorador de ídolos, etc., idólatras, não mereciam, não era abençoado por Deus. Então eles não se falavam. E Pedro não iria atender, não. Diz lá no Novo Testamento, abre aspas, um espírito, até pôs com letra maiúscula, disse a ele, Pedro, atende-os. Ele recebeu uma ordem do mundo espiritual. Um espírito que falou com Pedro, atende-os. E Pedro, claro que obedeceu. Então eu pergunto para essas outras religiões que não falam da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Olha aí o espírito falando. E está lá no Novo Testamento, dessa vez nem disseram que era anjo, não. Diz que era um espírito. E Pedro atendeu e tal, recebeu o pessoal. Eu acho que no dia seguinte é que eles foram para lá. E Pedro foi com a comitiva. O centurião Cornélio tinha recebido vários amigos, reuniu a família para fazer uma verdadeira recepção para Pedro. Mas quando Pedro entrou pela casa dele adentro, ele saiu, foi receber a Pedro, foi encontrá-lo a meio caminho. E se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro diz uma frase que está registrada no Novo Testamento, abre aspas, está no versículo 26 do capítulo 10º de Atos dos Apóstolos. Pedro dizendo a Cornélio, levanta-te, porque eu também sou homem. Como é que as religiões cristãs pregam aí essa história do sujeito se ajoelhar diante de uma autoridade religiosa? Hein? Levanta-te, porque eu também sou homem. Quem não anotou, anote. Atos dos Apóstolos, capítulo 10º, versículo 26. Mas Pedro também não vendia barato o seu ensinamento. Perguntou a Cornélio, por que me mandaste chamar? Ora, ele estranhou que um romano, embora todo mundo conhecesse a fama dele como homem bom, mas é um romano, que adorava os ídolos lá, os cristãos tinham desprezo por eles. Mas Pedro se espantou. Por que me mandaste chamar? E olha o que ele fala, também abre aspas. Estava eu orando ontem pela manhã, quando apareceu-me um varão em vestes resplandecentes, dizendo que te mandasse chamar. Ele não falou que era um anjo que tinha asa bonita, e multicor, né? Tá, né? Um homem, um varão, um homem maduro, conforme está lá no Novo Testamento, sempre quando é um homem maduro, fala um varão. Quando é um jovem, fala um mancebo. E há outras passagens no Novo Testamento, que eu não vou falar aqui agora. 2 mancebos em vestes resplandecentes. Tem uma outra no Evangelho de Lucas. Um varão com vestes resplandecentes. Quer dizer, uma criatura humana, com formas humanas, com seu corpo espiritual,
Só que fazia resplandecer luz, não era para impressionar ninguém, não. Era para mostrar que não era um encarnado. Então era tão semelhante a um homem, a um jovem, a um homem maduro, a um jovem, que eles refletiam luz para mostrar que era um ser fora da matéria física. Eu fico, minhas irmãs e meus irmãos, impressionado. Não para falar mal, para cobrar, não, mas para louvar as luzes que o Espiritismo lança sobre as nossas vidas, dando-nos consciência de que nós somos espíritos imortais e estamos temporariamente ligados a um corpo físico, do qual nós podemos nos afastar pelo fenômeno do sono ou fenômeno hipnótico, ou pelo fenômeno da morte. Agora, isso aí nós estamos falando aqui de literatura espírita exclusivamente. Estamos nos fundamentando no Novo Testamento. Agora eu chamo a atenção de vocês. Essa imortalidade da alma está muito dentro da gente. Muita gente sente, mas não verbaliza. Vocês querem uma prova disso? Quando alguém, eu desencarnar, e ela me vir numa reunião mediúnica ou em qualquer lugar, vai dizer o quê? Eu vi o Pacini. Não vai dizer o espírito do Pacini. Eu vi, porque se falar o espírito do Pacini, eu vou dar um murro na mesa e vou falar, você não aprendeu ainda a se expressar como espírita. Porque você veja no Novo Testamento, Jesus, depois de desencarnado, ficou 40 dias na Terra. Isso também não é objeto de estudos, de reflexões, de análise, de religião nenhuma. Nem o catolicismo romano, nem o protestantismo estuda isso. Leva as pessoas a refletirem. Espera aí, como é que Jesus apareceu primeiramente a Madalena, lá perto do túmulo, e depois apareceu aos discípulos, perfeitamente materializado. Depois apareceu aos caminheiros que iam para Emaús, caminhou com eles. Mas ninguém fala, o Espírito de Jesus apareceu. O Novo Testamento fala Jesus. Jesus apareceu. Porque está muito claro lá que era Jesus, só não tinha o corpo físico, que já tinha morrido. O corpo de Jesus morreu mesmo. E Jesus desmaterializou o corpo. Jesus desmaterializou. Eu tenho até um trabalho sobre isso. Quem quiser me peça. Você já tem o meu e-mail aí. Pode dar a quem quiser, me peça que eu mando. Tanto um artigo sobre a imortalidade da alma, eu mando pela internet, né? Pela internet. É mais fácil, porque aí vai o texto escrito, né? Todo. Imortalidade da alma, ou então o Sudário de Turim, é uma peça de linho sobre a qual teria repousado o corpo de Jesus. É muito interessante isso. Esse pano está em poder da Igreja Católica Romana, já foi estudado por vários cientistas. Eu li 3 livros sobre esse pano. Mas também não há estudos católicos sobre isso. Só os cientistas falaram, um ou outro estudioso católico falou, mas isso não é objeto de estudo e nem de elucubrações deles pensar, será que pode ser isso? Não. É mais fácil você seguir os cânticos, as rezas, acender vela, fazer promessa, etc., do que você se aprofundar no conhecimento de si mesmo. Né? Então, nós vemos. Agora, a literatura espírita é muito rica quando nos fala da imortalidade da alma.
quando nos fala da organização do mundo espiritual. E esses detalhes vieram a partir de 1944, através da obra Nosso Lar, de André Luiz. São 16 livros, tirando só a Evolução em Dois Mundos, que é uma literatura mais pesada, esses outros 15 deveriam ser lidos nos cultos do Evangelho, no lar, pelo menos, para conversar com as crianças, com os jovens, e para nós termos uma noção de como se organiza a vida no mundo espiritual, para aprendermos que nós todos somos espíritos imortais, temporariamente encarnados. Isso já era falado no Velho Testamento, no livro de Jeremias, lá do Velho Testamento, no capítulo 5º, no versículo 1º, diz o seguinte: antes que te formasses no corpo, eu te conheci. Até eu cito isso quando eu faço estudo sobre reencarnação. Antes que a criatura tivesse seu corpo formado no ventre materno, ele já existia, era um espírito que já tinha vivido outras vidas. Então, as lições que o Espiritismo nos traz sobre a imortalidade da alma são muito vigorosas, muito fortes. No final do livro, Obreiros da Vida, Os Mensageiros, o final, um dos capítulos finais lá, há um caso muito interessante de uma jovem que tinha desencarnado. E ela desencarnou, mas ela ficou ligada ao corpo ali. Até já liberta do corpo físico, mas sem esse conhecimento da vida espiritual, ela ficou ali. E o corpo dela estava no necrotério. E ela estava exatamente deitada sobre o corpo do necrotério, apavorada. Por quê? Nós vamos saber. Porque o espírito Aniceto, que é o espírito superior, que veio trazendo André Luiz e Vicente aqui na Terra, e que desenvolvem todas as atividades relatadas no livro Os Mensageiros. O instrutor Aniceto foi procurado por um espírito, dizendo que pedia ajuda a ele. Por quê? Dizia ele: eu fui encarregado de levar aquela que foi minha noiva aqui na Terra. E eles eram noivos, ele desencarnou, e a noiva ficou, não se casou, ficou noiva dele. E depois de algum tempo ela desencarnou, ficou tuberculosa, desencarnou. Mas ela, por não ter conhecimento da vida espiritual, nada, com a cabeça cheia dessas histórias de fantasmas, de morte, de não sei o quê, estava ali, já liberta do corpo físico, deitada exatamente sobre o cadáver lá no necrotério, apavorada. E não, o noivo dela, aquele que fora noivo dela, e que se conservava noivo, né, dela, querendo levá-la para o mundo espiritual, e ela apavorada. Quando então o espírito foi pedir ao Aniceto que ajudasse. E o Aniceto então chegou perto dela e conversou com ela. Quando ela ouviu a voz do Aniceto, ela abriu os olhos e disse: ah, doutor, eu estou apavorada porque meu noivo veio das zonas da morte. Eu ouvi a voz dele. Veja bem, dois corações que se amam, ela com medo do amor dela. Aí o Aniceto, se fazendo de médico: não, minha filha, você vai dormir, eu vou fazer você dormir, você vai descansar, fique tranquila. Ela não sabia que tinha desencarnado, não. Aí o Aniceto, claro,
deu um passe nela, ela dormiu tranquilamente, e então Aniceto entregou ao noivo, que o noivo pegou e levou-a para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, então, diante de outros espíritos que se apresentariam a ela como se fossem encarnados, porque a vida no mundo espiritual é igual à vida na Terra. Você não pensa que vai chegar lá e encontrar uma mesa que você pode atravessar com a mão, não. Lá, material é material, de acordo com o plano vibratório, né? Isso aí um dia a gente fala numa outra palestra. Mas aí, o Aniceto, então, prestou esse serviço, o rapaz levou, até meio romântico, André Luiz, que ele levou a noiva para o mundo espiritual. A gente fica imaginando aqui que ele tomou-a nos braços, né, e conduziu no mundo espiritual. Ambos no seu corpo, com seu corpo espiritual, não tendo mais o corpo físico. Então, o Espiritismo nos dá essa certeza de que nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente encarnados. Estamos temporariamente encarnados. Eu conheço casos de pessoa do meu relacionamento, que hoje já está desencarnada, que saía do corpo, via o seu próprio corpo longe, depois voltava. Ela, de um modo geral, não lembrava. A gente é que tinha que contar a ela. Mas ela contava coisas que tinham acontecido longe, que só mesmo desdobrado do corpo físico uma pessoa pode acontecer. Um dia ainda, numa outra palestra, quando eu falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, eu vou falar nisso. A hora é chegada, eu agradeço a atenção de vocês, não me agradeço, porque se não fosse vocês, eu estaria talvez vendo aí algum noticiário ruim na televisão. Então, boa noite e muita paz. Nós é que agradecemos a oportunidade de ouvir esses estudos, né? Que memória trazendo aí para mim, para nós, né? Esses esclarecimentos. Muito obrigado. Agradecemos mesmo. Sinta o nosso abraço de agradecimento mais uma vez. Nada a agradecer. Agradeçamos nós a Jesus que nos deu a doutrina espírita que ilumina os nossos caminhos, ilumina as nossas consciências, as nossas mentes. Né? Eu sou apenas um papagaio repetidor. E então, que papagaio! Excelente papagaio. Tá bom. Então, boa noite, né? Muitos recadinhos aí agradecendo. Nós vamos fazer só a prece final para terminar. Desculpa, eu esqueci da prece. Para a gente agradecer, né? A espiritualidade, a Deus, a Jesus, por tão belo evangelho que vem nos guiar, que vem nos esclarecer tantas coisas que às vezes no dia a dia achamos injustiça, achamos que somos tão pequenos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo, ouvindo sobre o Evangelho do Mestre. E que todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que participaram deste momento, que também é de assistência espiritual, possa receber energias positivas, consoladoras, acalentadoras, para continuar. Obrigado, mais uma vez, e que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Obrigada a todos, mais uma vez. Tenhamos aí uma excelente semana e que na próxima possamos estar aqui juntos novamente. Isso. Boa noite. Um abraço.
Boa noite.